Olá, meus queridos, continuando e dando um passo importantíssimo na minha transformação espiritual. Os últimos momentos que eu passei dentro da religião propriamente conhecida, da Igreja Batista, onde eu era um dos pastores mais importantes, eu fiz várias experiências, como vocês já sabem, chegando até mesmo a perceber o poder que a energia da vida tinha quando nós uníamos o nosso novo eu com movimentos corporais que eu dei o nome de Balandorá. Mas essas coisas eu fui deixando de lado por perceber que havia uma revelação muito mais importante que eu comecei a perceber com a mensagem Reina o Senhor, que significa que aquele que comanda o universo, a energia que promove vida do universo, é que comanda tudo, é que é dona de tudo. E a importância de que o ser humano se ajunte ao divino por meio dessa revelação. Quando eu cheguei nesse ponto, eu percebi que não dava para continuar dentro de uma religião onde o que eu mais via eram disputas para saber quem tinha mais poder espiritual, quem tinha mais autoridade sobre o povo, quem tinha maior conhecimento dos mistérios da Bíblia e da espiritualidade e quem era a pessoa mais famosa. Além disso, o que me fez retirar-me completamente desse meio foram as minhas debilidades humanas, que me fizeram desistir de prosseguir nas igrejas evangélicas. As exigências de uma santidade, eu pude perceber ao longo dos anos, que faziam com que os líderes se tornassem hipócritas, porque nenhum ser humano consegue atingir a perfeição tão desejada e almejada, porque eu fui uma das pessoas que mais lutei nessa direção e não consegui, como vocês viram. Além de tudo isso, eu tinha um entendimento específico sobre o que todos eles chamavam de pecado. E para mim, eu cheguei à conclusão, fazendo um estudo minucioso sobre o assunto, era que ser humano era pecado e estava errado. Eu tinha que ser somente divino. E eu nunca consegui deixar de ser, e nem mesmo a voz universal que estava sempre em contato comigo, nunca me tirou dessa humanidade. Pelo contrário, começou a me empurrar amorosamente para que eu pudesse entender a minha humanidade. E parar de julgar as pessoas e parar de me sentir julgado. Cometi sim alguns erros sociais e de relacionamentos com lideranças e também meus relacionamentos pessoais. Isso tudo acabou resultando na minha exclusão, resultando em um divórcio muito doloroso e num isolamento tão terrível que eu tive que morar num quartinho com uma parede caída, cheio de baratas, com apenas uma cama e sem banheiro. Quando eu precisava ir fazer as minhas necessidades, eu tinha que fazer nos bares, aonde eu estava trabalhando, que era na época no jornal Hoje em Dia, ou nas ruas, porque não tinha onde fazer as minhas necessidades. Foram 6 meses muito difíceis. Ali eu tive que simplesmente reconstruir novos grupos de relacionamentos, no trabalho, nas ruas, novos amigos, fora da igreja, fora de qualquer pensamento que dividia os seres humanos.
onde antes eu vivi, onde eu também tinha essa visão de que havia os homens santos, ditos santos, separando-os dos iníquos ou pecadores. Ali eu pude aprender grandes coisas. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas foi nesse momento, vivendo nesse quartinho escuro, com uma parede quase caindo, baratas, com uma cama, um guarda-roupa e uma aparelhagem de som, que eu me ajoelhei diante da vida, diante do caminho, diante da verdade, e perguntei, cheio de dúvidas, cheio de medos, porque eu havia perdido tudo, perdido igreja, perdido casamento, perdido tudo, sem vida financeira, saindo de uma vida financeira equilibrada, perdendo casa, perdendo tudo, prestígio, fama, até mesmo os poderes espirituais. Quando eu fiquei nessa condição, em prantos e em lágrimas, eu olhei para o alto dos céus e chamei para que a vida pudesse me responder. E a voz universal veio até mim e disse: Jones, não se preocupe, este é o caminho que eu quero que você siga, prossiga firme, porque eu te darei o que você me pede. Aquela voz universal tranquilizou meu coração, mas ela não me protegeu de ter que lutar e batalhar por tudo aquilo que eu mais desejava, que era uma espiritualidade sadia e um entendimento de como Deus se relaciona com os seres humanos. Porque aquilo que eu tinha vivido até aquele momento era uma desumanização divina e uma falsa e hipócrita tentativa de divinizar o meu humano. Agora eu estava pronto para caminhar, para entender como que a energia da vida e a energia do Criador se aposta da nossa humanidade. Eu estava pronto para caminhar apenas para conhecer o meu lado humano. E isso eu fiz de cabeça erguida. Então, fora da igreja, fora desses ditames dogmáticos e religiosos, eu prossegui ouvindo a voz divina. E nesse tempo, eu aprendi muitas coisas que eu acho até desnecessárias serem ditas, porque todos vocês são humanos. Vocês conhecem, sabe aquela sua fragilidade, aquela sua tentação, aquela sua fraqueza, aquele seu limite, são os meus. E eu fui descobrindo. E quanto mais eu descobria meus limites, minha humanidade, meus defeitos como ser humano, mais eu perdoava e aceitava os outros seres humanos. Isso é de uma espiritualidade inigualável. Qualquer pessoa que arvorar a bandeira de um ser humano superior ao outro, tenham convicção e certeza que eles ainda não alcançaram a espiritualidade sadia. Mas eu vou lhes contar também que ainda dentro desse aprendizado, eu passei mais 15 anos com uma prepotência de achar que eu poderia construir um grupo que se tornasse espiritual sem ser religioso. A minha guerra agora seria contra toda religiosidade hipócrita e vazia. Sobre isso falarei no capítulo 13.